Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos a memória de Santo Irineu. Santo Irineu é um dos padres da igreja que, quando se diz assim, padres da igreja, a quem nós nos referimos? Aqueles autores que sucederam os apóstolos. Não estamos falando dos sacerdotes da igreja, mas padres no sentido de pais. Então, são aqueles autores que depois da era apostólica, depois da morte do último dos apóstolos, que é São João, nós temos, então, alguns autores que até conviveram com os apóstolos, que são ali imediatamente depois dos apóstolos, e nós temos esse tempo da patrística, que vai se prolongar até o século VII. Então, são autores que ajudaram a igreja a ir consolidando, refletindo sobre o tesouro que receberam dos apóstolos para nos dar elementos para a nossa fé, que compõem então aquilo que é a tradição da igreja. Muitos desses padres são autores muito robustos que deixaram um grande material. Alguns não deixaram tanto material em quantidade, mas também em uma qualidade expressiva. São esparramados ali, sobretudo ao redor do Mediterrâneo, não necessariamente naquilo que nós hoje conhecemos como Europa, mas que estavam naquilo que era o domínio do Império Romano e que ajudaram muito na reflexão, deixando-nos material para a nossa fé e para a reflexão teológica. Nós continuamos a escutar o profeta Amós. Uma peculiaridade deste profeta, que é o primeiro que eu já falei com vocês, que deixa o material escrito, um dos 12 pequenos, dos menores dos profetas, e ele é do norte, então ele não está em torno de Jerusalém, de Judá, mas está ali em torno do santuário de Betel. É ali que ele vai exercer a sua profecia. Então, hoje, ele vai usar uma série de comparações para falar assim, se está acontecendo alguma coisa é porque tem uma causa, para chegar então a dizer assim, o sofrimento no qual nós estamos imersos, ele decorre da nossa infidelidade. É o pecado que nós estamos praticando que está fazendo assim que esse sofrimento aconteça na nossa vida. Claro que sempre nesses textos mais antigos, sobretudo do Antigo Testamento, vem a imagem de que Deus está punindo, está castigando o seu povo. Nós podemos refletir isso a partir da dimensão cristã, que é aquela que, olha, o sofrimento denota que nós abandonamos do nosso Deus e que por isso nós já sofremos, mas que também nós vamos entrando numa vida de pecado que não vai nos trazendo uma alegria, mas vai nos fazer sofrer sempre mais. Então, começa ele dizendo assim, eu retirei do Egito o meu povo. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso, usarei de castigo por todas as vossas iniquidades. Então, que esta é a nação privilegiada, a nação que Deus mais amou. Lembre-se que o profeta antes, ele faz o oráculo para as outras nações, mas que agora, com Israel, ele se detém e vai falar muito mais a miúde sobre isso. Então, ele começa com algumas comparações. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Então, tem um efeito, é uma causa que provoca isso. Se estão caminhando juntos, se chega a essa conclusão. Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se um covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso, sem armadilha se prende uma ave? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se se toca a trombeta na cidade, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Então, uma série de coisas que ele contempla e fala assim, isso tem uma causa. Então, o modo como Deus age, ele comunica a quem? Ao profeta. Na verdade, o profeta já vivendo o sofrimento por causa da sua vocação, isso nós vamos encontrar em diversos profetas, em Amós nós vamos ver que isso vai se aprofundar nas leituras dessa semana, então ele vai dizer assim, olha, quem pode explicar o que está acontecendo nesse momento da história? Quem tem discernimento é o profeta, a quem Deus vai revelar o sentido daquilo que ele está fazendo. Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição retirado da fogueira,
e contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Ainda com todo o sofrimento, com tudo aquilo que está acontecendo, não tem sido uma ocasião de conversão para o povo de Israel. É isso que adverte o profeta. Nós respondemos a essa leitura com o Salmo 5. Não sois o Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco. Então, Deus é um Deus que ama a santidade, que quer que o seu povo esteja em um caminho de santidade, de perfeição. A Deus não se agrada somente com um culto, mas com uma mudança de vida, com uma santidade. Detestais o que pratica a iniquidade. Então, concretamente, aqui se está falando do pecado em relação ao pobre, à parte frágil, da injustiça, que é o tema muito presente, como temos dito no profeta Amós. Eu, porém, por vossa graça generosa, aqui fala o salmista, posso entrar em vossa casa e, voltado, reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Então, que é o tema muito presente também no saltério, de apresentar-se ao Senhor com as mãos limpas, com as mãos que não trazem iniquidade, que não trazem injustiça. Na aclamação ao Evangelho de hoje, no Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Sim, é a palavra de Deus que nos forma, que nos consola. Nós somos chamados a escutar essa palavra e deixando transformar o nosso coração. É uma coisa que tenho sempre voltado, porque o magistério da igreja tem sempre insistido nisso, é que um caminho de espiritualidade se faz a partir da escuta da palavra de Deus. O tema da Lectio Divina. Não existe uma verdadeira oração na nossa vida que não seja uma escuta. Então a Lectio Divina, ela nos dá a palavra de Deus para ser escutada, mas também nos forma como nós devemos nos dirigir ao nosso Deus. Na verdade, por exemplo, a liturgia da igreja, quando a igreja reza, qual é o grande patrimônio, a grande fonte de onde ela busca o seu modo de rezar? É na palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus entrou da barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar. Veja que não tem uma palavra para expressar isso que Mateus vai colocar no seu evangelho. É de fato, ele usa uma palavra para dizer assim, que era uma calamidade, que era uma tempestade violentíssima. Então nós temos este mar da Galileia, que na verdade é um lago famoso pelas suas tempestades até hoje. Então nós temos Jesus que está em uma barca, e dentro da barca estão também os apóstolos, e a barca era coberta pelas ondas. Então esse texto é muito simbólico, porque o mar é o símbolo do mal, a barca o símbolo da igreja. E os apóstolos estão ali, estão acordados porque não conseguem dormir em meio à tempestade, mas Jesus está dormindo. Então eles vão acordar Jesus e dizer, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Então, é o sentimento dos apóstolos que o Senhor os abandonou, que está ali na sua igreja, mas que está em um sentimento de indiferença diante do sofrimento, diante do medo dos apóstolos, do medo da igreja. E Jesus vai dizer, por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Por que não sois capazes de perceber que eu estou presente, que eu estou na minha igreja, que eu estou convosco? Então, Jesus, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. Quem é que na tradição bíblica pode acalmar o mar? Somente Deus. Então, depois que Jesus ameaça o vento, a tempestade, ou ameaça o mal, uma grande calmaria. E por isso as pessoas ficam surpreendidas. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus manifesta, primeiramente, que ele não é indiferente ao nosso sofrimento, mas não entra em desespero. Nós não ajudamos nem somos ajudados por alguém que está desesperado conosco no nosso sofrimento. Que ele está presente na sua igreja, não nos abandona, mas ele se revela como o Senhor. Na oração de hoje nós assim rezamos, ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.